Olá, minhas joias do Oriente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim falar de um assunto com vocês que na leitura de previsão que eu fiz, né, para esse ano, para o segundo semestre, mais precisamente, eu vi sobre os avanços científicos e tecnológicos, porém, eu sabia que eu ia precisar fazer um vídeo apenas sobre isso. É um assunto também que vocês me pedem para fazer e eu acabei vendo isso nas previsões, porém não tinha como falar mais profundamente disso naquele vídeo que ia ficar extenso demais e, enfim, ia acabar que ia chover no molhado, que ia ter que fazer outro vídeo falando especificamente sobre isso. E vocês me pedem bastante para fazer sobre o avanço tecnológico, mais precisamente aí sobre a inteligência artificial. Para as pessoas que curtem aí teoria da conspiração, né, o quanto que a probabilidade disso dominar a gente, mas a gente sabe que nem tudo é 8 ou 80, né? Não tão extremo assim, com medo dos robôs tomarem conta da humanidade, nem simplesmente não pensar que não pode ter um risco nisso, né? Sempre sendo o mais sensato que puder com relação a isso. Hoje eu vim trazer essa leitura aqui para vocês, principalmente avanços científicos e tecnológicos e o que a espiritualidade tem para trazer para a gente com relação a isso. Então fica aqui comigo se você curte esse tipo de conteúdo, se você gostaria de saber de que forma isso pode impactar a gente. Não se esqueça de deixar o seu like já no início do vídeo, que me ajuda bastante na divulgação do vídeo do canal. Deixe seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito, inclusive verifique a sua inscrição, tá? Como eu falei no outro vídeo, tem gente reclamando aí que o YouTube está desinscrevendo. Eu não sei, ou às vezes vocês se desinscrevem aí sem querer, mas verifica se você está inscrito, verifica se o sininho de notificação está ativado, porque aí o YouTube te avisa sempre que eu postar vídeo novo. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês têm acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela para vocês. E vamos começar o nosso vídeo de hoje. Então, eu vou fazer aqui uma leitura, né, inicial. Vou abrir as cartas aqui e ver o que me diz com relação a isso. O que eu sempre falo para vocês tem vezes que eu preciso fazer outras leituras determinadas, assim, porque às vezes no meio da leitura surge uma dúvida, uma questão. Aí eu preciso fazer outra leitura, mas na maioria das vezes me responde e a gente consegue ter uma noção do contexto geral apenas na mesa real. E o que eu falo também as cartas, elas são como se fossem um portal, vamos dizer assim. Através delas eu consigo receber aí informações, né? A espiritualidade entra em contato comigo, meus mentores, meus guias e mentores. Então, é isso, tá? Porque tem gente, até mesmo quem trabalha com as cartas, que às vezes perguntam, mas eu não tô vendo isso aí que você tá falando. Gente, evidência, intuição, sensibilidade, a espiritualidade está falando comigo, sou eu que tô lendo, tá? Não é todo mundo que vai ter a mesma compreensão, vai enxergar as mesmas coisas e está tudo bem, tá bom? É isso aí. Você pode interpretar o que as cartas estão dizendo, mas a minha espiritualidade está falando comigo. É a minha mediunidade, tá? É importante que tenha essa compreensão aí, principalmente das pessoas que trabalham com isso, né? Vamos lá. Fazer aqui uma leitura na tiragem inicial. Porque, né, o que eu falei, eu já vi na outra leitura me falando muito sobre isso, que a gente teria avanços tecnológicos também, mas principalmente científicos. Vamos lá. Vamos lá.
Peraí, já vou falando. Aqui já vem me falando com relação ao que eu vi na outra leitura de previsão sobre o avanço científico. Eu vi, né, o risco sobre doenças e situações envolvendo a necessidade de se prevenir sexualmente falando, porque algumas coisas que, por exemplo, já estavam controladas, que já não se tinha mais, sabe, um grande risco voltando, porque a galera tá simplesmente deixando para lá e esquecendo. Então, risco de algumas coisas, algumas doenças voltarem, porque o povo simplesmente não quer saber de se cuidar, mas ao mesmo tempo descobrindo muita cura. Vacina sendo descoberta e desenvolvida para coisas que não tinha, sabe? Doenças, por exemplo, coisas que não eram curáveis, né, incuráveis, tendo uma solução, eles buscando isso, né, desenvolvimento, buscando solucionar e resolver esses problemas. Muita coisa mesmo, gente, muita. Não tem nem que falar com relação a isso. Graças a Deus. Isso foi muito claro para mim na outra leitura. Muito positivo. Gente, o que a ciência vai fazer de avanço não tá no gibi. E tem outra coisa. É algo que eu já desconfiava, mas essas primeiras cartinhas aqui, que eu tô sentindo que o negócio tá bem apertado aqui, com medo de quebrar o fio. Essas primeiras cartinhas aqui, e obviamente também o que eu sinto e o que me vem com relação a isso, tá? Tem que deixar claro agora. Muita coisa também que já se tinha uma resposta, uma solução, já se tinha cura, já se tinha tratamento, até mesmo tendo que vir à tona. Ótimo, porém, tem muito a ver com o financeiro que eles ganhavam com isso, tá? Indústria farmacêutica, por exemplo, talvez, mas não só, tá? Isso tem toda uma questão governamental e poderes envolvidos. Tem nem que falar com relação a isso mesmo. Mas, de toda forma, né? Por mais que a ganância e etc, né? Poder, tudo envolvendo o que tratamentos aleatórios, que agora me fugiu a palavra, remédio, né? Uma coisa é você ter remédio para tratar, para controlar a doença, outra coisa é você ter a cura. Só que você tendo a cura, você não vende mais remédio. Você não mantém as pessoas ali. Gente, é o que eu falo, tem coisa que parece muito teoria da conspiração, mas quando a gente vai investigar, a gente tem certeza. E vocês sabem que eu não tenho muito disso. Por mais que às vezes eu acredite em alguma coisa, que quando eu abro eu falo, realmente não tem nada disso, sabe? É exagero. É isso, eu falo aquilo que eu vejo, tá? Por mais que eu acredite ou não em algo, ou que eu queira ou não aquilo. E, nossa, tá muito positivo, muito mesmo. Gente, HIV, câncer, diabetes e várias outras coisas que não tinha, não só cura quanto tratamento. Muita coisa que pode não aparecer a cura
vai aparecer medidas para amenizar. Ou até mesmo coisa que vai evitar que, por exemplo, a pessoa perca a vida por conta disso, no caso do câncer, por exemplo. Uma grande chance de ter, se não tivesse um tratamento, uma vacina, uma cura ou qualquer coisa do tipo, uma pessoa, por exemplo, que com câncer terminal já é praticamente sentença de que não vai conseguir curar, uma coisa bem grave, tem a grande chance de se amenizar e quem sabe sim de ter uma cura. Mas por que eu tô falando isso? Porque vai servir para todos, vai funcionar para todo mundo? Talvez não. Eu não tô falando que o câncer vai parar de tirar a vida de pessoas. É isso que eu tô tentando explicar. Grande parte das pessoas que tenham ou venham a sofrer desse mal, principalmente agora, talvez mais para frente ainda isso já seja bem mais assim, tem uma eficácia maior para maioria das pessoas, quiçá para todo mundo, mas agora eu não vejo isso. Eu vejo diminuindo a quantidade de pessoas que vão perder a vida, mas ainda vai continuar acontecendo, com todos esses avanços que vão acontecer, né? Infelizmente, mas enfim, já vemos uma melhora, uma grande melhora. Isso vai amenizar muito o impacto e o peso que o lado espiritual negativo tem em cima da gente. Mas eu tô dizendo no sentido assim, o sofrimento que traz com relação a tudo isso. Todas essas coisas que nos afetam, que nos atingem, que nos deixam doentes, todos esses males. Querendo ou não, isso alimenta muito eles, né? O sofrimento, a desesperança, a dor, a angústia, tudo, tá? Mesmo. Mas, em contrapartida, eles podem se aproveitar muito dessa situação. Porque a gente vai ver, estamos vendo já, coisa que há um tempo atrás não tinha como a gente pensar nisso. Era muito teoria da conspiração, essa coisa de chip em ser humano. Vai acontecer, já deve estar acontecendo. E isso, sim, o lado espiritual negativo se aproveitando. Quer vocês queiram ou não, acreditem ou não, é isso, tá? Não só isso. Se lembram que eu falei? Agora eu não vou saber, gente, foram muitos vídeos que eu já fiz aqui nesse canal. Mas que eu vi a respeito do lado negativo também usar a questão da reencarnação, do nascimento, para colocarem a sementinha ruim também, assim como o lado positivo faz, o lado negativo faz também. Ou vocês acham que esses seres aí trevosos que pisaram na Terra foi obra divina? Não, né? Vai ter isso, hein? Vai ser um tal de inseminação artificial, nem sei se eu posso chamar de inseminação artificial, de criança sendo gerada em, sei lá, como que fala aquele negócio de vidro? Sem precisar nem de nada de mãe e pai.
nada, nem o óvulo, nada, sendo criado em laboratório. Agora, vocês imaginam uma situação dessa? Eu estou falando principalmente espiritualmente. Não estou julgando a questão moral disso, se isso é certo, se isso é errado. Nada disso. Estou falando da questão espiritual. Tudo bem. A luz com certeza também vai se aproveitar disso, né? Vamos dizer assim, porque o espírito ele vai ter que vir de algum lugar, né? De toda forma, e acredito até mesmo que seja já uma questão prevista para eles. Então, tem todo um plano espiritual, né, focado nisso. Mas a gente também precisa ter consciência que não vai ser só a luz que vai agir nessas situações. Que é o que eu falei. Não vão ser apenas corpos sem espírito, mas tem grande chance do lado negativo se aproveitar, se apropriar disso, tá? Gente, e aí é o que eu falo, tudo com relação ao financeiro envolvido. Ou vocês acham que quem? Eles vão fazer esses bebês e doar aos pobres? Não. Isso é praticamente vendido, isso. Para quem não consegue engravidar, só quem tem muito dinheiro. Consegue entender? Aleatório não é. Ou é só porque querem fazer um exército aí? Sabe, não dá para entender. A gente precisa buscar sempre a verdadeira intenção das coisas. E é isso, tá? Eu vejo o lado negativo se aproveitando muito dessas situações. E eu pensei, muito sinceramente, que eu ia ver isso só com relação à parte tecnológica, a evolução tecnológica, mas com relação à científica também. Eu pensei que ia vir só coisa boa aí, mas eu esqueci que tinha todo esse rolê aí envolvendo isso. Caramba! Gente, é isso mesmo, tá? Isso mesmo. Meu Deus. Vai sim, tá? Isso vai acontecer. E com certeza isso vai ser usado dessa forma. Um método de criar crianças aí para pessoas que não conseguem engravidar, que não querem adotar. Socorro, Deus. Aí tem essa questão também desse chip que eu falei pra vocês. Gente, assim, a intenção em si, deixa eu só, que aí, como eu já abri todas as cartinhas aqui do baralho, eu vou tirar algumas aqui com baralho cigano, com tarô, baralho cigano, pra ver aqui essa dúvida que essa coisa que eu ia falar aqui pra vocês agora, com relação a esses chips. Porque uma coisa é a espiritualidade, o lado negativo, o lado trevoso se aproveitar. Mesmo que a intenção seja boa. Outra coisa é a intenção já não ser boa. Entendem? Esses chips, né? Esses implantes, chip humano que vão fazer. Qual a verdadeira intenção deles? A verdadeira intenção desses chips.
Olha, eu vou te contar, hein? Bom, é isso. Vou botar aqui. A intenção pode não ser maligna. É um plano, toda uma coisa, né, para poder, de repente, controlar a humanidade ou fazer mal. Não, é isso que eu falo. A teoria, ela às vezes vai muito além e nem tudo é assim. Entre 8 e 80 tem alguns números aí, tá? Então é isso, ó. Vejo que é muito mais questão de vontade, de buscar, de ser o pioneiro, de trazer mudanças, de mostrar que é muito inteligente. Olha, vou ser o primeiro a fazer isso, vou inovar, vou aumentar a minha riqueza. Sim, por que não? Afinal de contas, eu já não sou rico o suficiente. É isso. Às vezes, a pessoa não se contenta, às vezes não, na maioria das vezes nesses casos, a pessoa não se contenta com o que ele tem ou com o que ele faz. Ele quer sempre buscar mais e mais. E tem muito mais a ver com isso, tá? São várias ideias com relação à tecnologia, com relação à saúde, é tudo projetado em cima da melhoria, da evolução e do melhor para a humanidade. Só que é isso que eu falo. Adianta a intenção ser boa? Porque assim, na verdade, se a gente for parar para pensar, não é, né? Não é. Pode ter tudo isso aí de motivação, mas na verdade, a maior parte que eu falei é tudo a pessoa pensando nele mesmo. De querer ser e ganhar muito dinheiro com isso. Consequência se tiver algum benefício para as pessoas. Consegue entender? O que de bom tem nisso? Real. Se fosse, de repente, não, é para cura de uma doença, que nem eu falei, né? A cura do câncer, aí vai todo mundo colocar esse chip para não ter câncer. Ótimo, olha que nobre. Só que não. Essa não é o principal objetivo. E além disso, o lado espiritual negativo, né? Porque assim, eu não gosto nem de denominar, não vou falar o mal, porque fica muita coisa, né, do bem e o mal e não é tão assim, literalmente. O lado negativo, aquele que a gente mesmo alimenta, e aí é justamente isso. Alimenta porque a intenção da pessoa já não é boa. A gente vai atrair justamente aquilo com que a gente se afiniza. Alguém que faz de tudo e dane-se as pessoas por ego, por vaidade, por ganância. Vai atrair o que para aquilo? O que vai trabalhar junto com aquilo? Porque existem equipes espirituais também que trabalham em cima disso. Podem ter certeza que é o que eu falei. Se o foco e o objetivo fosse completamente puro, honesto, a espiritualidade positiva ia trabalhar em conjunto para dar todo apoio e para aquilo ter êxito. Assim como a espiritualidade tem várias falanges do bem que trabalham em hospital em conjunto com médicos. Tem várias que trabalham ali, né, para receber as pessoas que desencarnam, para fazer ali, né, ajudar no nascimento de novas pessoas, novos seres humanos, para cura. Tem falanges espirituais positivas
que trabalham em conjunto com pessoas que trabalham para o bem. Da mesma forma, vai se afinizar o lado negativo com pessoas que trabalham para o mal, com más intenções. O que eu falo é, as coisas, gente, têm lógica. Vejo muito o lado espiritual negativo trabalhando nisso, gente, não tem nem o que falar com relação a isso, tá? Da mesma forma que sim, a gente pode falar também, né, que o lado positivo vai trabalhar, que nem nessa questão aí dos nascimentos de bebês criados em laboratório. Sim, alguns terão boa origem, mas outros não. Aí vai ficar sempre nisso, né? Entre esses dois lados. A questão do avanço tecnológico, não só com relação a esses chips, né? E são outras questões. Da inteligência artificial. A gente tem tudo para conseguir e usar esse avanço tecnológico, principalmente a questão da inteligência artificial, que é o boom agora, né, ao nosso favor. Mas eu não quero ser pessimista, né, mas enfim, eu não sei se a gente vai caminhar para isso. Seria tudo porque, gente, é uma coisa que a gente não pode negar que é útil, muito útil, para muitas coisas, inclusive para a área científica, até mesmo muitas desses avanços científicos que eu vejo tendo relação com o avanço tecnológico, até mesmo com a inteligência artificial. Muito. O que vai ajudar não tá no gibi, gente. Vai ajudar muito. Com relação a isso, porém, o ser humano com um brinquedo desse na mão é muito perigoso. Muito perigoso. Porque isso vai nos levar a manipulação. Isso vai nos levar à manipulação. Vai nos levar a... Tem nem outra palavra para usar com relação a isso. Roubos vão acontecer com relação a isso. Medo que algumas pessoas têm de hacker, né, usando esse sistema. O que vai ter de gente prejudicada com isso? Gente, olha, tem que ter uma limitação isso. Isso tem que ter um limite, tem que ter regras. É porque tá vindo aqui na minha cabeça, mas eu não... O que a gente precisa para lidar com isso é ética. Não sei, me diz você acha que o ser humano tem? Grande parte. Ou, em sua grande maioria, nós somos, principalmente quando se trata de dinheiro, né, gananciosos, e podemos usar o que tiver à nossa disposição para conseguir aquilo que a gente quer. Ai, meu Deus do céu, e eu acho até mesmo que tudo isso que eu vi com relação à questão dos seres de fora da Terra, isso sendo muito falado, isso sendo muito buscado, tendo muitos avanços com relação a isso, provas surgindo, estudos sendo feitos com relação a isso de forma mais intensa. Eu acredito que tem relação com isso também. Com o avanço tecnológico. Só que precisa cuidar muito nas mãos de quem vai para isso.
Gente, eu vejo principalmente o lado negativo disso. Eu não vejo, por exemplo, que tem risco de dominar a gente, não literalmente. Literalmente não, né? Que é aquela coisa da fantasia das máquinas controlando o planeta, mas teoricamente, sim. Tem gente que não vai viver mais nesse mundo, literalmente vai fazer tudo de forma virtual. Até mesmo a questão que eu falei, o ser humano pensando e tendo muito mais. Eu acredito que máquinas serão criadas a partir disso, que irá nos levar além, literalmente. Começando a explorar fora da Terra mesmo, máquinas que vão facilitar isso. Consequentemente, assim como, né, máquinas mesmo começaram a ser construídas antigamente, pessoas foram substituídas por máquinas, perderam seus empregos. Isso também vai acontecer. Lembrando, gente, isso, leitura de carta, previsão de futuro, é futuro, tá? Porque às vezes eu falo as coisas aqui e as pessoas querem que aconteça amanhã. Por favor, tá? E tem coisa que, muito sinceramente, a gente deveria rezar para não acontecer. E é o que eu faço na maioria das vezes que eu vejo coisa ruim. A gente vai, de fato, conseguir escalar a esse nível, porém vem as coisas negativas. Muitas transformações vão acontecer, gente, principalmente com relação a isso. Trabalho, o mercado vai ter que se reinventar e muita coisa vai acontecer com relação a isso. E eu acredito que até tem como já se deduzir. É porque a gente nunca imagina que vá além dessa forma, mas sim. E aí a gente já consegue fazer aí cálculo, né? Já sabe o que vai acontecer com relação a isso tudo, tá? Consequentemente, pessoas sendo substituídas. Por isso, muitos trabalhos vão ser substituídos por isso. Não só trabalho humano, quanto muitas coisas vão ser possíveis de fazer por isso, coisas que antes não eram. Porém, a gente pode estar alimentando um monstrinho que vai morder a gente lá na frente, tá? Principalmente porque isso iria demandar ética. E é o que eu falei, infelizmente, o ser humano não tem, em sua grande maioria, principalmente quem tem o poder. Eu e você, a gente pode até ter seus vizinhos, a maioria das pessoas da sua cidade, se a gente for assim pensar positivo. Mas quem tem o poder nas mãos, presidentes, governantes, pessoas importantes, cientistas, na maioria das vezes, ética, moral. E aí, quando acontece o avanço, principalmente tecnológico, científico também, que com isso a gente é capaz de criar tanta coisa que pode destruir a gente. A gente viu com o vírus que atingiu a gente aí. E vocês já viram também, se você me acompanha, se você assistiu esse vídeo, que esse vírus foi sim criado. Eu preciso dizer mais com relação a isso? Então, sim,
avanço científico pode sim se voltar contra a gente mesmo a partir do momento que a gente detém esse poder, esse conhecimento e usa de forma negativa. O tecnológico também. E aí vai ficar ainda mais difícil para quem não pode, para quem tem poucos recursos. Caramba, já vi tudo. Eu espero mesmo que isso seja freado da melhor forma possível, no sentido de ter regras. Porque isso vai sair aí desenfreadamente e pode trazer muitos problemas, prejudicando muitas pessoas ao mesmo tempo que eu vejo ajudando muito, eu vejo atrapalhando muito também. Porque a gente não vai saber usar. É isso, tinha tudo para ser uma ferramenta completamente útil, mas não vejo sendo. Completamente não. Sinceramente, mais negativa do que positiva, no contexto geral, tá? É o que eu falei, muita coisa boa pode surgir sim, mas a longo prazo, o ser humano vai usar muito disso para coisa ruim. Caraca. Avanço científico e tecnológico sem avanço de consciência, de caráter, de moral. Meu Deus. Eu espero que todos esses avanços sejam feitos com a mesma intensidade, porque senão vai ser uma arma perigosíssima nas nossas mãos. Na minha e na sua? Nas mãos de quem tem o poder, principalmente, tá? É isso. Ai, meu Deus. Vai ser um tal desse negócio da informação que não devia pros outros. Ensinando coisa errada. Porque assim, talvez eu não vou conseguir mexer nisso. Vamos colocar assim que eles coloquem regras. Ah, isso não pode ser respondido, isso não pode ser perguntado, isso não pode ser feito. Mas, gente, tem gente que hackeia sistema, assim, de banco. Vocês acham que, às vezes, um aplicativo não pode ser? Com isso, vai ter gente com acesso a conhecimento que não deveria ter. Informação que não deveria ter. Eu não falo nem só financeiro. Informação para poder conseguir fazer mal ao outro. É muita coisa, gente. Nossa, é muita informação. Vocês não tem noção. Vocês não tem noção. Não é só o que eu vejo, é que nem às vezes em consulta eu falo para as pessoas, cara, se não entendeu alguma coisa, eu sempre falo. Qualquer dúvida, pergunta por quê. Eu tenho que ler as cartas e interpretar. Ainda tem evidência, ainda tem informação que eu recebo da espiritualidade. Tem um raciocínio, eu tenho que passar tudo isso de forma clara para vocês. E ainda tentando não perder nada. E às vezes eu esqueço. Alguma coisa que passa batido. Então, é importante que vocês perguntem, tá? Eu vou fazer... eu não sei se eu faço em forma de vídeo ou live, enfim, respondendo só as perguntas de vocês, de dúvida sobre questões, assim, que nem agora, Jéssica, mas isso aqui como fica? Você acha que tal coisa, entendeu? Aí eu vou e faço um vídeo só respondendo essas perguntas, que aí também fica mais fácil e vocês conseguem tirar todas as dúvidas com relação a essas questões. Então é isso, tá? Com relação à saúde,
tem nem o que falar, eu acho que em comparação ao benefício, o malefício pode ser menor. E dentro disso, da saúde, a gente ainda pode filtrar, né? Porque tudo vai depender ao que a gente vai se conectar, que vibração que a gente vai ter, né? Que a gente vai permitir que se conecte com a gente. Então, até mesmo com a questão do chip, não se preocupe se um dia isso for obrigatório no mundo. Não se preocupe de ter medo, por exemplo, que tenha uma influência negativa. A não ser que você esteja na mesma vibração. Aí realmente você tem que se preocupar. Aí é faxina, tá? Autoconhecimento, evolução, melhora. Não tem que fazer com relação a isso. E a não ser a questão da saúde, o lado científico, só é negativo dessa forma que eu falei pra vocês. Da mesma forma que aconteceu isso desse vírus que foi criado, a gente tendo acesso a mais evolução científica é bem ruim, hein? É babado com relação a isso. Então, tem todo esse lado, né? Agora, evolução tecnológica, gente, vai ser muito útil, sim, muita coisa, mas infelizmente... Caraca. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Já deve ter ficado bem longo, mas eu queria bastante trazer esse vídeo aqui pra vocês, esclarecer algumas coisas e principalmente falar, né, o que eu não falei no vídeo de previsões que eu vi com relação a todo esse avanço e coisas que apareceriam solução, doenças que teriam cura, sabe, vacinas sendo criada para coisa que nunca teve. Então, gente, só isso eu acho que já dá um ânimo a mais, né? De vir aqui trazer essas informações para vocês, sabendo que, infelizmente, nem tudo vai ser mar de rosas, mas vamos trabalhar para que seja menos pior, né? Amenizar aí as coisas, rezar pelo mundo, nesse caso, não só pelo Brasil, que vai impactar todo mundo. E é isso. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo.